Olá, bom, hoje então eu vou mostrar pra vocês os quadrinhos lidos no mês de dezembro, certo? Bom, eu comecei o mês lendo O Dias da Meia-Noite, do Neil Gaiman. E bom, esse encadernado aqui traz várias histórias, né, do Neil Gaiman. Desde a primeira história que ele escreveu pra ser um roteiro de HQ, que é uma história sobre o monstro do pântano, não sei se dá pra vocês verem. Enfim, tem mais de uma história sobre esse monstro do pântano aqui. Não sei, é interessante você ver como foi que ele começou a escrever roteiros pra quadrinhos, né? Enfim, só por isso, tá? A segunda história... Gente, desculpa, eu não gostei dessa história, mas de jeito nenhum. Eu achei muito maluca, mas maluca demais, assim, pro meu gosto, tá? Que é o irmão, né? Ele vai contar a história desse boneco de pano gigante que quer ser presidente. Enfim, em pleno verão do amor, então tem umas coisas assim de LSD. É meio que uma viagem de LSD mesmo essa história, tá? E por aí vai, são várias histórias então do Neil Gaiman, começo de carreira como roteirista de quadrinhos, como eu falei pra vocês. Então tem algumas coisas bacanas, outras nem tanto. Então assim, eu não sou aquela fã mais xiita do Neil Gaiman, não, tá? Tem alguns livros dele que eu já não gostei, como por exemplo aquele da Londres subterrânea, como é que chama? Nowhere, talvez, lugar nenhum, acho que foi em português. Deuses Americanos, eu não consegui passar do segundo capítulo e tal. Ele tem algumas coisas que eu gosto bastante, né? Em quadrinhos também, né? Poxa vida, o cara criou Sandman, né? Inclusive tem aqui uma história de Sandman aqui, que é o Teatro da Meia-Noite de Sandman, tá? Que é uma história, assim... Gente, esses quadrinhos não são pra adultos, tá? Então, assim... É meio pesado, tá? Que a maioria dessas histórias tem uns elementos, assim, bem adultos, se é que você me entende. Essa história aqui não fica atrás. Mas, enfim, tem esse cara, esse Wesley, que ele usa uma máscara, né? Enfim, ele é o Sandman, né? O Sandman meio que encarna nesse cara. E deixa eu ver se eu encontro uma fotinha dele aqui pra mostrar pra vocês. Bom, ele tá aqui, né? Então... Essa aqui eu achei a história mais bacana desse encadernado. Tem uma que ele escreveu pro John Constantine também, que é muito legal mesmo. Não, talvez essa do John Constantine seja a minha preferida. Que é a Hold Me, né? Em que ele vai precisar, né, interceptar lá esse demônio que pede para que as pessoas abracem, né, o corpo que ele tá habitando. E o corpo que ele tá habitando agora é o de um mendigo, assim... Gente, que história maluca, mas é sensacional. É um encadernado irregular, na minha opinião. Vai ter gente que vai amar isso aqui de paixão, vai ter gente que vai detestar com todas as forças. Eu gostei, tem altos, na minha opinião, para mim, para o meu gosto, tá? Tem altos e baixos, tem algumas coisas muito bacanas e outras que... perdi meu tempo lendo. Mas vamos lá. Na sequência eu peguei o Retalhos, do Craig Thompson. E, gente, que coisa linda! Eu li isso aqui em um dia, ele é gigante, tá? Mas várias pessoas já tinham me dito que se eu pegasse pra ler, assim, eu não ia querer largar, e foi exatamente o que aconteceu. Bom, essa HQ, então, ela é autobiográfica, o Craig Thompson vai contar pra gente, principalmente, assim, memórias da infância e da adolescência até o primeiro amor dele, tá? Mais pro fim da história ele vai contar um pouquinho de como ele entrou na faculdade e tudo mais. Não é simplesmente uma história de... Em inglês existe a expressão coming of age, né? Então esse aqui é uma história de coming of age. É uma pessoa amadurecendo, né? Indo pra faculdade e tudo mais e contando as memórias, né? Ele tinha um irmãozinho, então ele vai contar esse relacionamento difícil que ele tinha com o irmãozinho, os abusos que ele sofria em casa... A influência até certo ponto negativa, né, da religião na criação dele. Tanto é que na faculdade ele vai se tornar um ateu, né, enfim. Essa coisa da religiosidade atrapalha demais o desenvolvimento dele na adolescência, né? Então tem uns capítulos assim que chegam a ser até incômodos para quem tá lendo. Mas é lindo, vou tentar mostrar aqui o traço para vocês. Então o foco maior da história é sim o primeiro amor da vida dele, que é a Raina, né? Que é assim um relacionamento praticamente platônico, né? Tudo por conta da religiosidade dos dois. E, enfim, tudo isso é contado de um jeito muito sensível, muito bonito mesmo. Olha, adorei essa HQ, tô doida pra ler o Habib, que é uma outra HQ que tem aqui no Brasil, já tem em português, que é do mesmo cara. E, enfim, gostei muito de Retalhos.
Meus amigos dizem que é quadrinho para meninas, né? Mas enfim, eu acho que meninos vão se divertir lendo também. Na sequência, eu li esses 3 volumes do Valente, do Vitor Cafage. Pra quem não lembra, o Vitor Cafage, junto com a irmã dele, né, escreveram, desenvolveram aquele Laços da Turma da Mônica, né? Todo mundo falou bastante do Laços, eu também mostrei o Laços. Eu vou deixar o link lá embaixo, tá? Então aqui ele vai contar a história desse cachorrinho, que é muito fofo, mas enfim. Na verdade ele representa o adolescente médio brasileiro, que pega ônibus pra ir pra escola, sabe? Que se mata de estudar pras provas e que tem problemas de relacionamento. Então, no primeiro volume, que é O Valente para Sempre, ele vai se apaixonar por uma menina que pega o ônibus junto com ele, senta do lado dele e, enfim, vão lá conversando e tal, só que ela tem um namorado. Então ele sofre essa primeira decepção amorosa e tudo mais. Aí no segundo volume ele vai conhecer a princesa, que é uma outra garota lá, que ele também conhece no ônibus, né? Enfim, que ônibus é esse que essa gente anda tomando? Então ele tá lá, sossegado com a primeira namorada dele, e agora a outra, né, garota também o quer. E aí eu não vou contar o que acontece, mas são situações, assim, muito divertidas. Ele é um nerd, ele joga RPG, ele tem um grupinho de nerds muito engraçado. Tem meu personagem preferido, deixa eu ver se eu encontro aqui, é o Mel. O Mel é um desses amigos dele de RPG. Gente, que personagem legal. Maluco. Ah, achei o Mel. O Mel é um coelho. Um coelho que anda de sobretudo e ele ele é muito esquisito e é muito engraçado. A turminha de RPG dele é muito engraçada. Então são assim, são situações do dia a dia, situações na escola, situações amorosas, são tirinhas que ele escrevia pro jornal O Globo, se eu não me engano. E eu não tenho certeza, né? A Panini me enviou esses 3 volumes, mas eu não sei dizer pra vocês se eles vão lançar mais, ou se são só esses 3, não sei mesmo. Eu procurei informações, mas eu não encontrei. Então, assim que eu descobrir, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Muito divertido, muito legal mesmo. Quadrinho nacional da melhor qualidade. Agora vamos aos mangás. Eu li mais 3 volumes de One Piece, agora finalmente eles chegaram à Grand Line, e meu Deus do céu, que lugar maluco é essa Grand Line. Eu já entendi por que tem tanto One Piece, por que é tão comprido esse mangá. Porque assim, as possibilidades são infinitas. Agora que eles chegaram na Grand Line, existem 1001 possibilidades de como continuar essa história, e eu imagino que é por isso que esse mangá tá durando há tanto tempo. É muito divertido isso aqui, gente. Vocês estão entendendo? Muito, muito, muito bom mesmo. Eu não sei o que contar a partir de agora, porque eu não sei o que vai ser spoiler pra quem não leu o One Piece ainda. Eu tô pensando a partir de, sei lá, no ano que vem, assim, de vez em quando fazer um vídeo separado com spoilers sobre o One Piece pra gente poder conversar. Porque, olha, divertidíssimo esse negócio. Muito bom mesmo. Aí na sequência eu li o Manga of the Dead. Não, a capa é essa. Essa é a contracapa. Esse mangá aqui vai trazer uma coletânea de histórias de zumbis, tá? Escritas por diversos artistas diferentes. Eu não vou nem me atrever a tentar falar o nome desses artistas. Mas você vai notar, tanto no roteiro quanto nos traços, tá? Que, enfim, são artistas diferentes, com visão, né, do mundo, né, diferentes. E tem algumas histórias aqui muito bacanas, outras nem tanto. Isso aqui é um mangá adulto, 18 anos ou mais, tá? Porque tem umas coisas, assim, que... não sei nem se eu posso dizer o que tem nesse mangá. Mas a minha história preferida é essa aqui, ó, O Campo das Almas Mortas, né, que vai contar a história de um professor de história antiga e tal, que tá fazendo uma pesquisa sobre rituais para trazer os mortos à vida e coisa do tipo. E aí, ao longo da história, a gente vai descobrindo que a esposa dele, que era bem mais jovem do que ele e tal, morreu, e na verdade ele tá tentando trazer a esposa dele de volta. E as coisas dão meio que errado, e enfim... Muito legal essa história que foi a minha preferida. Tem outras mais bacanas também. Tem um momento aqui em que eles meio que cantam Ai, se eu te pego, só que em vez de Assim Você Me Mata, eles colocaram um zumbi Assim Você Me Mata, sabe? Enfim. Por quê? Por que Se eu te pego no mangá? Mas enfim, divertidíssimo, muito bacana pra quem gosta, né, de histórias de zumbis, Walking Dead, coisas do tipo. Bem legal.
Aí eu emendei o Ataque aos Titãs, Ataque dos Titãs aí, tá vendo? Tanto vocês ficarem falando aí nos comentários que o certo seria Ataque aos Titãs. Enfim, mangá sensacional. Esse aqui é o primeiro volume, não, o volume 1. Eu tô doida pra ler o volume 2. Essa história é uma distopia, né? Enfim, as cidades agora elas estão envoltas em muralhas, tá? E as pessoas estão morando dentro, né, dessas muralhas, porque são muralhas gigantescas, de sei lá eu quantos metros de altura. A cidade está protegida dessa forma porque lá fora existem titãs. Tá? E titãs, na minha cabeça, né? Eu cresci vendo Sessão da Tarde, então me veio a fúria dos titãs, né? Que eram, sei lá, os deuses gregos e tal, mas não tem muito a ver com isso, não. São gigantes, né? Humanoides que se alimentam dos humanos e eles estão chegando. E essa é a história desse mangá. Achei muito legal mesmo. Na sequência, eu li uma coisa muito legal. Eu não fazia ideia. Eu deixei chegar o segundo volume aqui em casa. Esses aqui são mangás da JBC, né? Que é o Termé Romé, tá? As Termas de Roma. E aí eu recebi esse primeiro volume e falei, ai meu Deus, mangá sobre Roma, o que é isso, né? E deixei pra lá, né? Eu tinha outras coisas pra ler. Só que esse mês a JBC me enviou o segundo volume, né? E aí eu fui reparar nas capas, né? Repare nesta estátua romana segurando um secador. Tá bom, vamos ler esse negócio. Gente, isso aqui é divertidíssimo. Ele vai contar a história de um romano, né, do Lúcius, que trabalhava numa casa de banhos, mas ele queria dar uma modernizada nessa casa de banhos e tal, e aí o chefe dele meio que não tá afim de fazer isso, não. E aí um belo dia ele tá tomando banho, ele sofre um acidente X e ele desmaia. Durante esse desmaio ele vai sonhar com o Japão de hoje em dia. E aí todos os sonhos dele tem a ver com banhos, com casas de banho, com hábitos de banho. Então ele tira as ideias de como as pessoas tomam banho no Japão de hoje em dia e leva para Roma. Então ele acaba se transformando num grande arquiteto de salas de banho em Roma. Olha que maluco! É muito legal isso aqui. E a parte mais interessante é que tem umas intervenções da autora, né, desse mangá, contando sobre a Roma antiga e costumes e tudo mais, mas de um jeito assim super bem humorado. Gente, eu adorei esse mangá. Me parece que lá no Japão já saiu o 6º volume. São 6 volumes só esse mangá. E enfim, aquilo que eu mostrei pra vocês é a intervenção dela, né? Que é em forma de prosa, não é em quadrinho. Ela vai dar algumas informações sobre Roma. Ó, bem assim, no meio das histórias mesmo. Divertidíssimo! Adorei esse mangá, um dos meus preferidos, com certeza. E eu estou fechando o mês, na verdade eu ainda estou lendo, não terminei de ler ainda, que é o primeiro volume do Naruto. Gente, eu tinha super preconceito com o Naruto, por algum motivo, acho que porque todos os meus alunos de uns 2 anos atrás amavam esse Naruto e só falavam disso o tempo todo. Acho que tinha um desenho que passava na Globo, anime, né, não pode falar que é desenho. É muito divertido, é a história desse garoto que, né, tá virando ninja, né, ele tá indo pra escola de ninja. No primeiro volume ele já se gradua, né, ele já se forma como um ninja e tal, e ele é super especial porque a alma dele é a alma de uma raposa que dizimou a sua cidade. Gente, o que é a cabeça dos japoneses que escrevem mangás? Olha isso. Olha isso, isto. É muito... Uma fonte infinita de histórias divertidíssimas. Olha, eu vou contar pra vocês, viu? É todo um mundo que a gente não conhece, né? Eu tô lendo mangás desde agosto, talvez, ou julho. E olha, vou dizer pra você aí que nunca leu mangá também pra dar uma chance, porque é divertidíssimo. Sério. É uma fonte infinita de histórias malucas e divertidas ao mesmo tempo e sensacional. Bom, é isso então. Esses foram os quadrinhos lidos em dezembro, certo? No mês que vem eu devo fazer aquele vídeo, né, de retrospectiva dos livros lidos, né, em 2013. Vou encaixar os quadrinhos e mangás também nesse vídeo. E é isso então. Vamos ver o que 2014 vai guardar pra gente, né, em termos de quadrinhos, certo? Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!